A partir de agora, você acompanha e participa do Futebol em Rede. O melhor do futebol e dos principais esportes com Luiz Carlos Quartarolo, Fábio Seródio. E mais uma vez, Futebol em Rede, em entrevista, traz um personagem muito legal, muito especial, grande jogador de futebol do passado, não tão distante assim, um jogador que jogou em grandes clubes. Eu vou falar, esse é mais um daqueles que a gente olha para trás e fala assim, nossa, se este cara jogasse hoje, estaria jogando num grande time da Europa, numa seleção brasileira com tranquilidade, porque tinha muita bola no pé, né? O cara apoiava bem, viu? E batia maravilhosamente bem na bola, hein, Fábio Seródio? É verdade, os senhores já estão vendo na tela o seu Anderson Lima Veiga, hoje com 47 anos de idade, jogador de futebol, treinador, auxiliar técnico, tem uma linda carreira na seleção de base, foi campeão no São Caetano, campeão no Grêmio, tem muita história legal para contar e começou no Clube Atlético Juventus, na Moca, que é sempre muito importante para a carreira de um grande jogador, Quartarolo. Começar na Moca é um bom passo. Como ele jogou no seu Santos, eu vou deixar você fazer a primeira pergunta para ele, tá bom, Quartarolo? Ele deve estar feliz, né? Que o nosso Santos está voando na Libertadores. Ele fala assim porque ele é da Moca, ele é da Moca, esse Fábio Seródio, viu? Ele disse que jogou no Juventus, mas não acredite. Pior que foi na época dele, viu, Quartarolo? É verdade. Foi na época dele, Quartarolo. Mas ele não te viu lá, não. Anderson Lima, olha, um grande prazer em recebê-lo aqui, ver que você está bem, está beleza. Parece que está com a mesma cara de quando jogava, me parece que também a condição física. Eu e o Seródio engordamos um pouquinho. Imagina. Mas olha, a gente fica muito feliz em te ver. Como é que você está? Conta pra gente o que você está fazendo da vida. E aí, meu caro Anderson Lima, grande lateral do futebol brasileiro. Bom, primeiro agradecer o convite, né? Falar com duas feras aí. O prazer é imenso. Muito feliz de estar podendo estar bem nesse momento, ver os amigos também bem, né? Nesse momento de pandemia, essa loucura que a gente está vivendo. Mas falar de Juventus é falar de uma carreira e de uma vida toda lá, né? Foram 12 anos dentro do Juventus, onde eu aprendi muito, né? Acho que foi uma base para que eu me tornasse realmente um atleta de alto nível. Então, o Juventus realmente é um clube que está no meu coração. Está no nosso coração, viu? Eu, como nasci na Moca, lógico, tenho raízes ao lado do Canoli e do Juventus. Então, e passei na época que eu joguei lá, Quartarolo, o Anderson fazia parte da equipe juvenil. Eu jogava com o tal de Ailton, ele talvez lembre que era amigo dele na época. Era um zagueiro que jogava, eu jogava mais futebol de salão do que futebol de campo. Mas nessa época que eu conheci o Anderson pela primeira vez, ele era um pouco diferente do que é hoje, mas tinha o mesmo talento. Agora, Anderson, deixa eu fazer uma pergunta para você logo de cara. Você foi campeoníssimo na seleção brasileira, principalmente na base. Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito dessa sua passagem na base com a camisa da seleção brasileira, porque muita gente lembra de você, da tua história, mas não lembra da seleção brasileira. Você foi um jogador importante na seleção de base, Anderson. Como eu disse, né? O Juventus me abriu grandes portas e uma delas foi a seleção brasileira de base, né? Onde na época o treinador era o René Simões e fazia muito tempo não, o Juventus não tinha uma certa tradição de levar jogadores para a categoria de base, né? Não tinha uma visibilidade, por ser uma equipe teoricamente considerada pequena, né? Os treinadores olhavam mais para o centro dos grandes clubes, centro dos Sudeste, né? A parte do Rio, e deixavam um pouco as equipes pequenas aí de lado. E na época o Ferreira Pinto pediu, né, através do presidente, para que o René pudesse ir lá ver, porque o René estava convocando já a seleção de infantil, sub-15 e sub-17. O René praticamente tomava conta de 3 categorias na seleção de base. E fizeram uma lista lá e meu nome nem estava na lista, né, na época pro René ver. Aí ele falou, não. Aí fizemos um coletivo e o René falou, não, eu não quero ninguém desse nome, eu quero o capacete ali, né? Porque eu usava black, né, lateral e tal. E realmente tinha muita força, né? E
E foi marcante, foi maravilhoso. A minha primeira convocação foi em 1988, seleção infantil, né? Pô, eu nunca tinha andado de avião, imagine, né? Um desespero, 15 anos, chegar no Rio, na Granja Comari, naquela estrutura toda. Mas foi marcante, foi um momento muito importante na minha vida. Eu servi a seleção brasileira de base durante 4 anos, né? Era muito difícil um jogador que saindo do Juventus, né? E ficar 4 anos na seleção de base. Então, eu, praticamente, desde a seleção infantil até a sub-20, que na época se chamava Júniors, né? Eu fui em todas. E só, infelizmente, eu não consegui ir no... Foi pré-olímpico, né, por uma injustiça, né? Diz as pessoas que foi uma injustiça muito grande, inclusive o próprio Ernesto Paulo falou que fez uma injustiça muito grande, cometeu uma injustiça muito grande de não ter me levado, mas foram 4 anos maravilhosos, conheci o mundo, né? Ganhei títulos, eu fui bicampeão sul-americano de júnior, campeão sul-americano de infantil, vice-campeão mundial em 91 na Copa de Júniors. Então, assim, conheci grandes amigos, grandes talentos aí que realmente até hoje a gente fica com muitas saudades daquele momento. Você tinha muita relação com o Zé da Farmácia, Anderson? Não, eu não tinha. Aliás, ninguém tinha, né? Ninguém tinha. Era muito difícil ver o presidente e, na realidade, a gente só sabia porque chegava as propostas e ele falava não, 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 não. Poxa, aí era muito difícil. O Juventus tinha grandes talentos. Eu acho que talentos ficaram para trás pelas dificuldades que as equipes grandes tinham de negociar com o Juventus naquela época, né? O Ferreira Pinto. E, infelizmente, com o falecimento dele, né? Não sei se é felizmente ou infelizmente, né? Porque perdemos um presidente, mas as coisas, após o falecimento dele, começou a sair vários atletas para grandes equipes. E eu fui um dos primeiros, né? A sair para o Santos, depois saiu o Fabiano para o Inter, Fernando Diniz, aí começou a sair o Wagner, Nenê, enfim, aí foi uma leva aí que o próprio Robson Pontes também. Então, o Juventus sempre teve uma tradição de revelar grandes atletas. Agora, o Anderson Lima, eu falei já na abertura, e é verdade, você é um jogador que tinha muita qualidade técnica para bater na bola. Hoje, por exemplo, você se colocaria como no futebol mundial? Futebol brasileiro, que é uma grande escola, né? E sempre tem reflexo no futebol mundial. Você seria aquele mesmo lateral, seria mais um ala, poderia apoiar mais por dentro? A gente nota que às vezes não se faz mais um trabalho como se fazia no próprio Juventus, né? A intensidade, a busca de uma aprimoração, de um aprimoramento do jogador, parece que isso não tem mais importância, né? Estão fazendo um monte de robô aí para jogar futebol. Você olha o futebol de hoje e fala assim, nossa, eu me colocaria de tal maneira no futebol atual, ou você nem pensa nisso? Eu não gosto de ser muito saudosista, mas lá atrás, né, na época que eu comecei a jogar, que eu tive as oportunidades de jogar no profissional, a gente jogava contra os times grandes sabendo que ia perder, porque tamanha era a qualidade dos times grandes, né? Pegava um Palmeiras, São Paulo, Santos, com grandes jogadores, né? Tecnicamente assim, falando, jogadores acima da média. E eu, com todo respeito, né, eu não tinha muita qualidade técnica, eu não tinha muita habilidade, mas eu tinha uma coisa que talvez hoje pudesse me levar a uma equipe muito grande na Europa, ou até ter outras oportunidades na seleção brasileira, porque eu era um cara de muita força, né, tinha velocidade, e o mais importante, né, tinha a bola parada, né, que hoje é fundamental no futebol. Eu acho que hoje não tem mais atletas com essa capacidade. Eu trabalhei 10 anos como auxiliar do Jorge e ainda continuo trabalhando na parte técnica agora. O problema de tudo é que as pessoas, a base, precisa trabalhar mais, precisa fazer com que o atleta treine mais, né? Use o que ele tem de melhor
e você tirar um pouco dele todos os dias para melhorar. Acho que melhorar individualmente, né? Eu tinha um treinador que era o Tara, que acabava o treino, ele falava assim: peraí, um vai fazer cabeceio, porque você precisa melhorar o cabeceio, o Anderson vem aqui que você precisa fazer um passe, ó, vamos fazer cruzamento. Então, assim, isso hoje, é como você falou, né, Quartarolo? Hoje eles querem muita tática, robotizar o atleta, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e esquece de aprimorar a parte técnica, é fundamental, porque quando você chega no profissional não dá mais tempo de você aprimorar. Eu joguei com atletas com 27, 28 anos que não sabia dar um passe de meio metro, assim. Então, assim, essas dificuldades que a gente tem encontrado na base, e hoje eu como treinador, sempre falo com o pessoal, vocês têm que melhorar a parte técnica, né? Porque aqui eu trabalhei no São Caetano recentemente, eu falei assim, a gente não precisa trabalhar para ganhar títulos, nós precisamos trabalhar para melhorar os atletas, para que quando ele chega no profissional, ele chegue melhor preparado. Assim, o clube vai conseguir vendê-lo e vai conseguir ter o dinheiro para poder se manter. Mas é difícil. Hoje tem muito treinador preguiçoso, né? Os treinadores não gostam de trabalhar individualmente o jogador. E também acho que o jogador também tem culpa, né? O jogador ele tá se preocupando com outras coisas extra-campo e o que vai te dar a melhora da sua parte técnica e física, às vezes eles estão deixando de lado. A verdade, né, ô Seródio, eu não concordo só com uma coisa que você falou. É que você não era um jogador. Você, tecnicamente, era muito bom jogador. Você fazia um passe, você batia bem na bola. Você não tinha a habilidade do Messi, do Denner. Isso aí é uma outra coisa. O próprio Pelé fala isso, né? Ó, o Edu, o ponto esquerdo do Santos, ele fala: o Edu é mais habilidoso que eu. Mas, tecnicamente, o Pelé era um negócio absurdo. Sim. Assim como o próprio Cristiano Ronaldo. Você era um jogador desse nível, um jogador técnico, né? Agora, você não ia entrar na área driblando, mudou, fazendo rolinho. Não era a sua. Não era essa capacidade. Porque muita gente confunde, né? Fala assim, fulano tem muito jogador que é habilidoso e não consegue jogar, né? E o técnico consegue jogar. O ideal é ter as duas. E as duas você pode aprimorar. Eu concordo com você, viu? Tem muito cara preguiçoso aí que podia ajudar mais no futebol e tá, sabe, sentando em cima da fama e não tem feito nada. Mas isso é discussão para um outro congresso. Vai lá, Serotti. Bom, o Anderson passou por vários clubes, começou a carreira dele no Juventus, teve uma passagem pelo Guarani, até vou revelar uma brincadeira aqui. Na época que ele estava para ir para o Santos, um diretor do Corinthians, eu cobri o Corinthians pela Jovem Pan, me chamou de lado, falou: pô, você não é da Moca? Eu falei: sou. Me arruma o telefone do Anderson Lima, que nós vamos contratar ele, o lateral direito. Eu falei: eu posso até arrumar o telefone, mas ele já acertou com o Santos. Imagina, de jeito nenhum. Eu falei: como? Ele já acertou com o Santos. Imagina. Aí depois, no outro dia, porque naquela época não tinha internet, a informação não era tão rápida assim, saiu a chegada do Anderson no Santos e o cara foi acreditar. No Santos ele foi campeão da Conmebol, né, Anderson? O Santos foi uma loucura esse dia, né? Porque, voltando um pouquinho atrás dessa proposta do Corinthians, né? Eu estava em Barra Bonita, eu tinha acabado de voltar de empréstimo, né? Do Guarani, porque eu fui disputar o Campeonato Brasileiro em 95 e voltei de empréstimo, a gente fazendo pré-temporada. E tem um canal de TV, a gente estava assistindo, e o Eduardo Amorim, que era o treinador do Corinthians na época, falou: não, a gente tem interesse no Anderson. Na realidade não era nem Anderson Lima ainda, era Anderson. Tem interesse no Anderson, tal, do lateral do Juventus. Só que parece que a diretoria do Juventus, nossa, eu fiquei maluco, né? Era moleque, né? Eu pensei: não, pô, quero jogar no meu time, né? Era meu time de coração, sempre torci pro Corinthians. Falei: não, talvez eu nem estaria preparado para jogar no Corinthians, né? Mas eu peguei minhas coisas de Barra Bonita, era o Basílio, o treinador nosso. Basílio é uma pessoa fantástica. Aí eu falei: Basílio, eu tô indo embora porque eles não querem me liberar para ir pro Corinthians. Não é assim e tal. Aí tinha o Robertão com toda aquela ignorância. Roberto Arquinar. Aí o Robertão foi me buscar na rodoviária, me xingando: você vai ter que voltar, senão nós vamos acabar com a sua carreira. Eu falei: tá bom. Aí foi quando eu cheguei foi quando eu fui vendido, eu joguei mais o Campeonato Paulista e fui vendido pro Santos. Fantástico, né? Chegar no Santos, naquela loucura que é o Santos, né? Você chega lá, dá de frente com uma estátua do rei, é uma loucura, né? E meu pai, na época,
foi comigo, meu pai tomou um susto também, a gente... Bom, foi o pontapé inicial ali, eu acho que o Santos foi uma grande faculdade para mim, né? Eu digo que o Santos foi um namoro, né? Teve altos e baixos, né? Teve momentos bons, teve momentos ruins, conquistei 2 títulos, né? Com o Rio São Paulo e a Conmebol, talvez títulos não tão importantes como o Campeonato Brasileiro, Libertadores, enfim, o Campeonato Paulista, mas só o fato de você conquistar um título, né, vestindo a camisa de um clube tão grande como o Santos, com uma história tão linda, para mim foi maravilhoso também. E você jogou no Santos com o Zete, com esse pessoal aí? Com o Luxemburgo era o técnico? Zete, Miller, Narciso, Marcos Assunção, Ronaldão. Pouco bom o time, né? O time era bom, rapaz, o time era bom. Não teve tanto resultado. O Santos estava se refazendo, né? O Santos de tempos em tempos tem essas coisas, né? Mas é verdade, como santista, eu pergunto sempre isso para os caras que jogaram lá, porque o Seródio não acredita. Aquela camisa lá pesa mais, o Anderson? Eu acho que hoje a torcida tá mais compreensiva, tá mais paciente, né? Porque o Santos, depois de 2002, que teve a chegada do Robinho, do Leão, e teve que reformular, passou por uma reformulação também, né? Com jogadores jovens, com talento. E aí o torcedor falou assim: pô, a gente tem que acreditar nos talentos que a gente tem, né? Então, assim, era muito mais tranquilo. Mas na minha época ali, ainda não tinha a Vila toda reformada, né? Imagina aquele alambrado, né? Os caras queriam que o número 4 jogasse igual o Carlos Alberto, que o 10 jogasse igual o Pelé. É impossível, né? Então, assim, é uma pressão muito grande. Jogar no Santos e na Vila Belmiro não é fácil. É um peso realmente grande, porque você é muito cobrado, né? Porque o Santos é uma equipe que tem uma história linda e quer sempre chegar em todas as competições. Então, como o Santos, como você falou, né, Quartarolo, tá passando por uma reformulação, por isso que eu digo, né, que o Santos para mim foi altos e baixos e me amadureceu, foi para mim uma passagem fantástica, assim, que eu acho que melhorei como atleta, como pessoa, né, e foi fundamental também. Aí o Anderson teve uma passagem pelo São Paulo, mas foi no Grêmio que ele desatou a ganhar título. Foi campeão gaúcho, campeão da Copa do Brasil diante do Corinthians. Aliás, no Grêmio ele foi dirigido pelo atual técnico da seleção brasileira, o Tite. Eu quero que você fale um pouquinho a respeito dessa sua relação com o Grêmio na época e fale um pouquinho, principalmente, da decisão da Copa do Brasil diante do Corinthians. O time do Grêmio tinha jogadores como Tinga, Zinho, Marcelinho Paraíba, o Luiz Mário, que depois um dia ainda vou contar a história do Luiz Mário, que envolve a minha pessoa, que vocês vão morrer de dar risada. Fala um pouquinho a respeito dessa sua relação no Grêmio, Anderson. Como eu falei, né? Do Juventus até minha chegada no Grêmio, eu acho que eu passei por todas as fases que um atleta tem que passar. E eu cheguei no Grêmio muito preparado, né? Cheguei no Grêmio, acho que no meu ápice de atleta, sabendo o que eu queria, a parte técnica muito melhor, né? A cabeça boa, sabendo do que eu queria. Então o Grêmio para mim acho que foi a melhor fase da minha vida como atleta. Eu digo em todas as entrevistas, foi um casamento perfeito, né? E uma relação fantástica, né? A gente, desde 2000 até a minha saída, que foi 2003, chegamos em todas as competições, né? E ganhamos um título super importante, que foi a Copa do Brasil, no comando do Tite. Eu acho que foi o melhor 3-5-2 que eu já vi jogar, né? Depois do Atlético Paranaense, do Geninho. Então, tinha grandes atletas, né? Tinha um grupo muito forte, um grupo que realmente sabia o que queria. E encaixou com a chegada do Tite, né? O Tite chegando do Caxias, ninguém acreditava, mas foi um cara, eu digo até hoje que é um cara fantástico, é um cara que eu, como treinador hoje, eu pego um pouquinho de cada treinador com que eu trabalhei, mas a gestão dele no vestiário é fantástica, né? E isso fez com que a gente o abraçasse e tivesse uma caminhada de quase 2 anos e meio com o Tite trabalhando lá com sucesso.
O Anderson, você está falando de treinador, você chegou a jogar com o Fernando Diniz, né? Cheguei no Juventus. Então me conta se aquele molequinho que... Eu falava assim que o Fernando Diniz, que jogou em grandes clubes do futebol brasileiro, né? Ele era sempre pensando rápido, né? Ele confundia ritmo com pressa, inclusive jogando. Ele já era, assim, esse cara... Eu não sei se a palavra é essa, né? Mas eu vou falar com carinho, espiruqueta, vamos dizer assim, pensando sempre na frente, querendo fazer, pensando diferente, mesmo já como jogador, ou ainda também, ó, a gente sempre é aprendiz, né? Até hoje eu sou um aprendiz, sim, mas ele era um jogador que estava aprendendo também na época, e você intuiria, vamos dizer, que ele seria o técnico que é hoje, discutível ou não, mas hoje é um técnico de ponta. Sim, sim, com certeza. Bom, eu joguei com alguns atletas que a gente olhava assim e dava para perceber que no futuro seriam grandes treinadores. E o Diniz foi um deles. Era um cara louco, né? Como a gente falava, esse cara é louco, esse Diniz é louco, porque acabava os treinos, ele pegava 3 zagueiros e pegava um goleiro e falava: joga a bola em mim, mas me marca que eu quero passar pelos 3 e tentar fazer gol. E ele errava, ele ficava maluco, né? Querendo fazer as coisas da melhor maneira possível. Um cara extremamente inteligente, um cara que se cobrava muito dele mesmo, sempre o melhor a cada dia. Inclusive, antes da entrevista, eu estava até pensando nessa possibilidade dessa pergunta e lembrando, né, das coisas. E me veio um dia uma palestra antes do Basílio começar a falar, ele pediu a palavra, assim, era novo também, né? Porra, a gente tem 1h30 pra gente conquistar o nosso sonho, porque é 1h30 não é nada. A gente precisa se doar, a gente precisa se dedicar. Poxa, os caras trabalham 12 horas por dia, 9 horas, a gente só joga 1h30, a gente tem que dar o melhor. Então, assim, ele sempre procurou ser um cara pra cima, né? Um cara que levantava o astral de todo mundo. Claro que tinha outros atletas também que faziam esse trabalho, mas você via ali um cara diferente, um cara que realmente pensava de uma forma diferente, um cara extremamente inteligente, e eu acho que ele foi construindo a carreira dele, né? E hoje é um treinador de top porque ele construiu essa trajetória. Como o Roger, que eu trabalhei com o Roger Machado também, você via que era um cara que tinha uma postura, que ia ser um grande treinador. O próprio Jorginho, com quem eu trabalhei, o Cantinflas. Então você via algumas personalidades que você falava assim: poxa, esse cara aqui tem tudo para se dar bem. O pior é que ele trabalhou com tanta gente boa, viu, Quartarolo, que ele até esqueceu que ele foi campeão paulista com o Muricy Ramalho no São Caetano. Pô, eu trabalhei com... É que se eu for falar todos os treinadores, né? Imagina um Juventus, foram 12 anos. Mas um cara que eu sempre falo, que eu não deixo de exaltar, são 2, né? O Borracha. O Borracha foi um cara super importante na minha carreira. Eu ainda era infantil. O Borracha me subiu pro Júnior para ser titular numa Taça São Paulo, né? Uma Taça São Paulo de 69, 70 e 71. Ele me chamou para 73 para ser o titular. Então, assim, um cara que me deu também toda essa oportunidade, né? E o próprio Basílio no Juventus, foi um cara sensacional. Talvez ele não tinha tanta parte tática, trabalhos dentro do campo, mas era um cara extra-campo fantástico, maravilhoso. E os outros depois aí que, no escalão de cima, né? Muricy, Tite, Vanderlei Luxemburgo, o próprio Leão também, que é um cara que muita gente não gosta, mas eu tenho um carinho, um respeito, uma gratidão pelo Leão muito grande. Foi um cara que me ajudou a crescer muito, como homem, como atleta também. Então, são treinadores que realmente eu espero pegar um pouquinho de cada um para poder ter o sucesso que tiveram. O Leão e o Muricy Ramalho são 2 rabugentos engraçados que a gente adora, né? O Tele também era meio chato, né? Muito chato. Mas são pessoas que marcaram. E a gente tem grande amizade com o Leão. Inclusive, outro dia a gente fez uma grande matéria com ele, eu e o Seródio, né? E eu tenho um respeito pelo Emerson Leão, porque ele era profissional. Ele era chato, ele queria tudo certinho do jeito dele. E as pessoas discutem muito isso, né? Achando que, olha, o Leão foi um ótimo treinador de futebol, do jeito dele, né? E ele adorava você. Teve um jogo do Palmeiras que você acha que estava jogando no São Caetano.
Ele falou assim, Quartarolo, se eu pudesse, eu entrava em campo e dava uma pancada nesse lateralzinho aí, porque ele está passando toda hora aqui na frente do meu banco e a gente não consegue marcar. E daí ele chegou no treinamento no dia seguinte, não vou falar o nome do jogador, porque o lateral dele, né? Falou assim, você viu o Anderson Lima jogar ontem? Poxa, não dá para você cruzar a bola daquele jeito, fazer daquele jeito. Ele adorava você, desde que você nem tinha trabalhado com ele ainda, acho, né? Então, Sim, sim. é um cara que ultra profissional, um cara leal, né? Tem um jeito dele de ser, fala na frente. Eu tive mil discussões com o Leão e adoro o Leão até. A gente conversa até hoje, né? Ele tem essa maldita mania de pegar a caminhonete dele, veja se pode, e andar 1.400 quilômetros até a fazenda dele lá no meio do Brasil, lá em Goiás, sei lá, Cuiabá, onde ele vai. Mas eu vou dirigindo, vou ouvir no rádio. Falei, Leão, você já não pode mais fazer isso. Mas ele acha que pode, né? Mas é um cara maravilhoso, fantástico. E olha, ele adorava você antes de trabalhar com você. Eu tenho um carinho muito grande pelo Leão. Acho que o momento mais difícil que eu passei no Santos foi um cara que me ajudou, tanto ele como o Marco Aurélio Cunha e o próprio Jorginho, sendo o nosso capitão, né? E sou muito grato ao Leão. Ele me levou para o Grêmio depois, trabalhando, me convocou para a seleção brasileira, depois quis me trazer para o Santos novamente. Então, assim, um cara que eu tenho maior gratidão, carinho, respeito, um cara fantástico. Anderson, é lógico que o título da Copa do Brasil é um título que pesa mais, é um título mais importante, é um título nacional. Mas eu queria que você falasse a respeito desse título do Campeonato Paulista. Por ser pelo São Caetano, por ser uma final inédita, isso teve peso para você? Ah, muito, muito. Inclusive eu fui entrevistado na época, né, e perguntaram assim, esse foi o título mais importante? Eu falei assim, com certeza um dos mais importantes. Por quê, né? O São Caetano estava vivendo uma fase de vice, né? Era sempre chamado de vice, né? E, e aquela montagem daquela equipe foi começada pelo Tite, né? Em 2003. 2003. Tinha um elenco fantástico e depois no final de 2004 aí eles começaram a trazer jogadores pontuais, né? Aí me trouxeram o Triguinho, que estava muito bem no Figueirense, o próprio Gilberto, que tinha jogado comigo no Grêmio, o Euler, Fabrício Carvalho. Então, assim, esses atletas só vieram para preencher uma equipe que já era uma equipe com muita qualidade, era uma equipe muito boa. E foi fantástico, né? 2004 começou muito difícil, né? Com alguns altos e baixos a equipe, até que infelizmente o Tite acabou saindo e chegando com a chegada do Muricy. E o Muricy meio que colocou o time que ele tinha na cabeça e vambora. E foi indo, as coisas foram dando certo, né? A metodologia de um trabalho de outro é um pouco diferente, mas a equipe se encaixou. E realmente fizemos na fase final jogos fantásticos, né? Eliminamos São Paulo dentro do Morumbi, sem susto nenhum, né? E depois com 2 jogos contra o Santos fantásticos, né? Um jogo na Vila 3-3 e depois no Anacleto Panela a gente ganhando de 4-0, né? Enfim, uma equipe com Mineiro, Marcinho, Euler, era uma equipe que estava realmente voando. Foi fantástico, foi muito legal. Acho que foi um título realmente super importante, não só para nós jogadores, mas como para o São Caetano também, né? E tá na história. Eu sempre falo que o título ele fica na memória e fica na história, né? Porque se você passa nas equipes sem conquistar nada, você nunca será lembrado, né? Então, assim, o que me deixa mais feliz é que aonde eu passei eu pude dar minha contribuição, pude conquistar títulos, o respeito de todos vocês da imprensa, né? Acho que antigamente a gente tinha uma proximidade melhor, né? Muito maior, né? E por isso que a gente se respeita. Claro, como o Quartarolo falou, de vez em quando tinha as discussões, né? Porque eu acho que não, mas enfim, mas o carinho e o respeito sempre foi muito grande. Agora, Anderson, teve uma época quando o Tite foi demitido do São Caetano, eu estava na Jovem Pan ainda, e eu fui um dos poucos repórteres das chamadas, grandes rádios aqui de São Paulo,
que foram até lá para ouvir o que tinha acontecido, o Tite se despedindo lá do São Caetano. E me passou, até hoje, o Tite fala isso, pô, você foi lá me ouvir naquele momento, e passou que a gente não conseguiu entender porque ele foi demitido, porque a gente achava que o Tite realmente era um grande treinador. E veio na sequência o Muricy, que, como você falou, é um outro estilo, mas também um ganhador, um grande treinador. Para vocês, jogadores da época, teve alguma justificativa plausível? Ou seja, vocês entenderam porque ele foi demitido? Então, na realidade, quando o treinador é demitido, ou é porque os resultados não vêm, ou é porque os jogadores não querem mais o treinador. Isso, muita gente fala que não acontece, acontece. Quando os jogadores não se dão mais com o treinador, pelo menos antigamente era assim, né? O jogador tinha mais personalidade, né? O jogador chegava lá e falava, não, eu não gosto do treinador, não gosto do jeito que ele tá conduzindo, mas não tinha nada disso. O Tite era um cara, como eu falei, um cara que tinha um carinho, um respeito de todos. Eu acho que talvez foi pelos resultados, mas ninguém chegou a conversar com a gente sobre isso. A gente realmente, naquele momento, sentiu bastante a saída do Tite, mas a vida tinha que continuar, né? Mas o carinho, o respeito sempre foi muito grande com relação ao trabalho do Tite lá. É claro que nas equipes, né, em todos os clubes, quando as coisas não dão certo, sempre tem alguém que manda um pouco mais e não quer daquele jeito, e infelizmente acaba você não tendo como remanejar uma demissão de um treinador tão capacitado que era o Tite. Então, só uma coisinha, só para completar, Cerotti. Jogador derruba técnico, Anderson? Antigamente derrubava. E hoje, eu acho que o treinador tem que ser mais inteligente. Porque senão, se ele não tiver o grupo na mão, realmente as coisas não andam. O jogador que joga, não adianta, né? A gente tá nas mãos, né? Hoje eu falo, nós estamos nas mãos deles, né? Porque hoje eu sou treinador, então a gente está na mão deles, a gente tem que procurar, claro, com nossa personalidade, metodologia de trabalho, procurar fazer o melhor, né? Dentro das 4 linhas, mas fora de campo a gente tem que ser um pouco mais paizão, um pouco mais amigo, porque se você não tiver um vestiário harmonioso, infelizmente o atleta derruba treinador. A gente está falando muito de treinador. Você é treinador de futebol, aliás, também teve aquela parceria com o Jorginho Cantinflas. Não sei nem se vocês continuam parceiros na profissão. Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito dessa passagem tua na carreira como auxiliar técnico e técnico, principalmente ao lado do Jorginho, já que vocês fizeram bons trabalhos. Sim, foi fantástico, foi fantástico. É claro que quando você acaba a carreira, né, você fica meio perdido, sem saber o que vai fazer. Mas aí eu comecei a fazer alguns cursos de treinador e num dos estágios meus, eu procurei o Jorge, que a gente tinha acabado de se encontrar numa Taça São Paulo, tinha acabado de encontrar o Jorge e o Muricy estava no Palmeiras, trabalhando. E eu falei, pô, Jorge, fala com o Muricy para ver se eu consigo ficar uma semana lá, né? E a proximidade foi ficando maior. E quando o Jorge saiu do Palmeiras, ele me ligou perguntando o que eu estava fazendo. Eu falei, não estou fazendo nada. Então vamos ser meu auxiliar. Claro que o começo foi difícil, né? Que a gente tem um jeito, uma personalidade para lidar, mas a gente vai se moldando, né? Foram 10 anos ao lado do Jorge maravilhosos. É como eu falo para ele, como a gente conversa, né? A gente só deu um tempo só, né? Porque eu tenho certeza que nossas vidas vão se unir novamente. Tenho certeza disso. O Jorge agora está no Figueirense, né? Fazendo aí, pegou o Figueirense numa situação difícil e já conseguiu tirar da zona de rebaixamento. Então eu torço muito pelo sucesso do Jorge, porque eu sei da capacidade que ele tem, né, como treinador. Esses 10 anos me serviram como auxiliar dele, para mim melhorar tudo que eu pensava de futebol, saber conduzir o dia a dia de treinamentos, saber lidar com as pessoas extra-campo. Então toda essa experiência me ajudou muito a ser hoje ter uma oportunidade de ser treinador. É claro que a gente tem que fazer os cursos, a gente tem que sempre estar se aprimorando, né? Como você mesmo falou, né, Quartarolo? A gente tem que sempre... A gente nunca é dono da verdade, mas eu tenho certeza que o trabalho aí vai ser um trabalho muito legal. Eu espero, no futuro bem próximo, aí ter uma oportunidade de conduzir o meu trabalho da melhor maneira possível.
O Anderson, é uma das perguntas finais da minha parte, até porque eu ficaria o dia inteiro conversando e jogando conversa fora com você, né? Porque realmente você tem muita história para contar. Você é a história, você faz parte da história. Uma vez eu entrevistei o Franz Beckenbauer, né? Entrevistei. Eu falava macarronicamente um portunhol e ele falou que não, eu respondo, eu contesto, mas também macarronicamente. Mas foi muito legal que eu falei assim: não é todo dia que você entrevista a história, né? E o Beckenbauer é uma grande história. Mas você também é uma história, você faz parte do futebol. O jogador tem histórias maravilhosas de jogadores que nunca foram à Copa do Mundo, jogadores que não foram campeões mundiais, mas tem uma história maravilhosa. Aliás, nisso o americano é melhor que a gente, né? Eles fazem filmes sobre tudo, inclusive sobre as pessoas comuns que têm grandes histórias. Então, o que eu queria saber é uma história particular sua, que na época me deixou muito preocupado, abalado, inclusive seus companheiros. Acho que foi com você mesmo, que você foi sequestrado, lembra? E foi parar numa favela. Como é que foi isso? Hoje já virou aventura ou ainda dói quando você fala do assunto? Não, não. Assim, eu fiquei bastante tempo sem passar por lá, né? Na época eu estava no Santos, eu era casado ainda naquele momento, e minha filha Carol, hoje que tem já 22 anos, né? Que beleza. Tinha meses de vida, né? Tinha um mês, né? Na realidade, a gente era os pais de primeira viagem, né? Pô, e eu morava já em São Caetano, então, pô, precisava de pediatra. Então a gente foi pegar livro para ver onde que era o pediatra. E, pô, em São Caetano era só dar uma ligação aqui para alguns, eles indicariam. Mas a gente acabou pegando, até pelo convênio médico, pegando um pediatra no Tatuapé, na Moca. E voltando, eu desci ali pela Salim Farah Maluf, e como eu morava em São Caetano, eu passei na favela da Vila Prudente para fazer o retorno para pegar a Avenida do Estado. E nisso a gente foi abordado, né? Tinha um carro também na frente, por bandidos, e foi uma situação muito difícil. Foram quase 4 horas com eles dentro da favela, e é impressionante, né? Porque minha filha tinha um mês, e criança com um mês de vida quer mamar, então a cada 30 minutos começa a chorar, né? É impressionante que esse dia foram 4 horas, quase 4 horas, ela não chiou, não chorou em nenhum momento, parecia que tá prevendo o que estava acontecendo, né? Mas o mais importante sim foi que as pessoas me reconheceram e disseram que eu ia sair ileso dali, até com o meu carro. Eu falei, não, eu não quero carro, tá no seguro, né? O importante é a vida da minha filha, da minha esposa, a minha vida. Eu falei assim, daqui a pouco as pessoas vão começar a me procurar, me ligar e vão ver que eu não tô atendendo, né? E pode criar uma coisa meio ruim, porque aí vão achar que realmente aconteceu alguma coisa. Mas foram momentos assim terríveis, mas que passou. Claro que os primeiros anos a gente não passava no local e nem queria. A gente dava uma volta de meia hora a mais para não passar naquele local. Mas foi tranquilo, graças a Deus, foi resolvido, né? Até o Nico, na época, o delegado Nico, né? Meu compadre, que assumiu aí à frente. E, graças a Deus foi tudo tranquilo. Agora, o Anderson, eles reconheceram você. É o Anderson Lima. Com o César Sampaio aconteceu isso também, né? Ele foi reconhecido. Aí facilitou a conversa? No primeiro momento que a abordagem, né? Então eles tudo muito louco e entra para dentro da favela e ninguém sabia de nada e colocaram a gente lá, pediram o cartão, o celular. Aí eu passei a senha. Aí no segundo momento que já entrou umas 6 pessoas, aí reconheceram, pô, Anderson, você e tal, fica tranquilo, ninguém vai fazer nada. Eu falei, não, tranquilo, cara. Se vocês quiserem, eu saio aqui, ó. Eu vou andando aqui na Avenida do Estado só. E a minha casa é aqui em São Caetano, tranquilo. Eles falaram, não, não, fica tranquilo aqui que... Ainda bem que foi você, porque a gente tá precisando aí tirar um amigo nosso aí, levantar um dinheiro, e naquela época a gente podia fazer 3 saques em caixas eletrônicos diferentes, né? E eu tinha acabado de tirar um dinheiro para comprar remédio, aí foi tudo, foi jaqueta, me levaram jaqueta, aí pediram para mim dar autógrafo na minha jaqueta. Uma loucura. Mas não prenderam os caras depois, não, né? Acho que prenderam, porque não foi nem a primeira e nem a última vez, né? Mas depois acho que eles prenderam as pessoas. Mas foi uma loucura. Eu autografei uns 50 cadernos lá uma loucura. Foi roubado e ainda teve que autografar. Ó, mas é melhor assim, virou aventura,
sabe? É melhor esquecer. Mas eu me lembrei que na época a gente ficou tão, né? Caramba, como é que pode acontecer? Você estava jogando no Santos. No Santos, é verdade. Mas eu estava cobrindo o Palmeiras. Alguém do Palmeiras falou, meu Deus do céu, você viu o que aconteceu com o Anderson Lima? Caramba, olha que coisa, incrível, cara. Fala aí, Seródio. Mas depois, graças a Deus, a menina cresceu, está com 22 anos, não teve problema nenhum. E o Anderson conseguiu recuperar. Oi? Estamos. A gente vai ficando velho, ficando com barba branca. E o Anderson pôde recuperar o que perdeu, afinal de contas, foi campeão no Grêmio, foi campeão no São Caetano. Jogou no Japão. Anderson, eu queria que você falasse a respeito do seu projeto de vida como treinador. Eu quero que você fale um pouquinho o que você está pensando, o que você planeja, como que está a situação. Então, eu comecei a fazer os cursos da CBF, né? Que teoricamente estão sendo obrigados a fazer. São cursos maravilhosos que no começo a gente teve um pouco de resistência, mas depois a gente acompanhando o dia a dia é muito válido, né? Fazer parte desse network, desses cursos da CBF. Então já terminei a B e agora estou fazendo a A. Devido a essa pandemia já era para ter sido feita, mas aí teve as aulas online, né? E depois, acho que janeiro, fevereiro vai ter aula presencial. Eu estou me preparando, acho que foram 10 anos de trabalho com o Jorge como auxiliar. Isso me deu a capacidade assim, de melhora a cada dia. É claro que você ser treinador não é fácil. Eu acho que você tem que ter as oportunidades e as oportunidades têm que cair no lugar certo, né? Eu fui convidado pelo gestor do São Caetano, juntamente com alguns ex-atletas, para assumirem a parte técnica e desde o sub-11 até o profissional. Mas essa parceria do gestor com a presidência acabou criando uma briga muito grande política e tudo isso atrapalhou muito o nosso trabalho, né? Inclusive eu fui o treinador da Taça São Paulo, trabalhei o pessoal com 30 dias antes de iniciar a competição. Então assim, a vontade é muito grande, né, de poder ter uma oportunidade. Se eu vou me dar bem ou não, eu preciso estar ali para poder ver o que eu vou poder passar para os atletas e toda a parte de rendimento no dia a dia. Mas a ideia é esperar um pouco, ter uma oportunidade num clube sério, num clube que vai me dar uma tranquilidade para mim poder trabalhar. E é claro, se as coisas estiverem andando bem, seguir. Hoje claro que a gente não pode cuspir para cima, mas eu só me vejo auxiliar do Jorginho só. Se o Jorginho me chamar novamente, eu seria auxiliar do Jorginho, somente dele. E, enfim, a gente deixa nas mãos de Deus, né? Para que possa ter o melhor caminho para a gente profissionalmente. Eu estou agora com um projeto aqui em São Caetano de futebol funcional, né? Para poder, né, Quartarolo, melhorar as pessoas tecnicamente, né? Então, assim, a gente trabalha crianças de 10 até 20 anos, atletas que estão parados, que precisam se aperfeiçoar. Então, para não ficar parado em casa, para deixar a cabeça sempre boa, eu montei esse projeto, está dando muito, muito certo. Projeto que me deixa feliz, né? Faz com que os meus dias sejam mais felizes ainda. Então, eu quero ir para um clube onde eu me sinta feliz. Eu quero ir para um clube onde eu tenho como eu estou no meu projeto, eu chego feliz e saio feliz. Porque se eu chegar num clube onde eu chego com dor de cabeça e saio pior ainda, aí eu prefiro tocar a vida de outra forma e tentar fazer as coisas da melhor maneira possível. O Anderson é um cara do bem, viu, Quartarolo? Tomara que Deus ajude ele aí para que ele consiga o salto que ele está querendo na carreira dele como treinador, mas que fique uma lição, viu, Anderson? Treinador de futebol é aquele cara que entra com dor de cabeça e sai sem a cabeça do clube. É verdade. É verdade. Mas eu vou te falar, eu fiquei aqui no São Caetano 1 ano e meio. Vou te falar, viu? Era mais dor de cabeça do que você não conseguia trabalhar. Era um dia uma confusão, outro dia uma outra. É claro que a gente sabe que a pressão é muito grande, né? De trabalhar como treinador, os resultados têm que vir. Mas quando a coisa passa das 4 linhas,
Aí onde eu falo que a dor de cabeça é muito maior, né? Mas eu tenho certeza que, independente de tudo isso que aconteceu, me sinto preparado e é só questão de oportunidade. Verdade. O Anderson Lima Veiga, obrigado pela sua participação. Estou muito feliz em falar com você. Desejo a você felicidades, boas festas. E se eu puder te dar um conselho, até porque essas aberturas, você é um cara que fala muito bem, você é um cara que transmite muito bem o que você pensa, você mostra as coisas boas, você é um cara que faz o bem para as pessoas e para o esporte, né? Sempre foi um jogador. A gente não lembra assim de um lance forte do Anderson Lima, de uma maldade, nada disso. Você sempre foi um profissional muito dedicado e muito, muito leal. Então, quando você puder, o conselho que eu vou te dar, sempre aproveite a imprensa. Nós, aqui no nosso segmento, temos pessoas boas e más, como em todos os segmentos. Mas eu continuo sendo aquele cara que acha que a maioria dos seres humanos são bons, né? Há uma minoria que acaba estragando tudo. Então aproveite o microfone, aproveite as imagens, a internet, justamente para você se vender na mídia, porque, poxa, é uma coisa legal para você, faz parte do seu trabalho, e você vai se colocando. Numa dessas, sabe, aparecem coisas legais. E assim também que a gente tem feito, né? A gente continua trabalhando e se mostrando, né? Legalmente, dentro de uma regra, dentro de uma ética, e vamos que vamos. Eu só desejo muita coisa boa para você, que você realmente seja muito feliz. Foi ótimo ouvi-lo e eu tenho certeza que o Fábio Seródio concorda comigo. Concordo e tenho a honra de ter sido. Eu sou um pouco mais velho, eu estou até lembrando, eu sou um pouquinho mais velho que o Anderson. Quando eu passei no Juventus, o Anderson não era o que é hoje, entendeu? E ele acho que nem não vai lembrar nunca que cruzou com um gorducho que era ponta direita de um tal reserva de um tal de Ed Wilson no Juventus. Você lembra do Ed Wilson? É o Ed Wilson, pô, Ed Wilson. Eu era o reserva dele, viu? Puta merda, hein? Que coisa. O que ele fez, sabe qual a maior virtude desse cara no futebol? Não deixar eu prosseguir na carreira. Boa. Ai, meu Deus. Um beijo no teu coração, Anderson. Boa sorte para você. A gente torce por pessoas como você, pessoas do bem. A gente fica com muito orgulho de poder ter dividido parte da nossa vida com a parte da sua vida também. E eu tenho os meus parentes, parte de mulher, são todos portugueses. Então eles adoram o Jorginho Cantinflas, a Barcelusa e o Anderson Lima, tá bom? Obrigado, Quartarolo. Obrigado, Seródio. Foi um prazer participar com vocês aqui desse momento único, né, pra gente, né? Principalmente para mim, falar com pessoas fantásticas que fazem parte da minha história também. Agradecer o carinho, as palavras de respeito. Sem palavras para vocês. Bom, que vocês tenham um ótimo ano, né? Um ótimo Natal. Que Deus abençoe a saúde de todos vocês, familiares. Que o mais importante nesse momento é a nossa saúde agora, né? Essa pandemia, a gente espera que Deus aí possa rapidamente dar oportunidade das pessoas tomarem essa injeção, essa vacina, né? Para que a gente possa passar e continuar a vida da melhor maneira possível. Anderson Lima esteve conosco aqui no Futebol em Rede Entrevista, grande jogador do futebol brasileiro. Até outro dia ele estava correndo aí. Aliás, se você olhar bem para ele, se ele passar na frente de alguns clubes aí, os caras chamam, ele joga ainda. Porque eu vou falar para você, a coisa tá seca. Ah, meu Deus do céu. Mas isso à parte. Um abraço ao Anderson Lima, meu caro Fábio Seródio. Futebol em Rede Entrevista. Vem para a rede você também. Estamos com você mais uma vez. Até a próxima. Até a próxima. Um beijo para você também, Anderson. Tchau, tchau. Com Deus. Valeu. Tchau, tchau.